Primeira pergunta para já te lançar na fogueira. Por que os economistas erraram tanto em 2023? E hoje, Uridanka, ouvintes da Rádio Rock, nós teremos uma nova aula com ninguém mais, ninguém menos que o economista-chefe da Nômade, professor do departamento de economia do FEA-USP. Eu não passei nem na rua, nem na calçada da FEA-USP, mas temos um professor aqui com doutorado pela Universidade de Cambridge. Com vocês, Danilo Igliori! Grande Danilo! Danilo, tá arrependido já? De jeito nenhum. Ai, ufa! Primeira coisa, muito obrigada. A gente estava esperando por este momento. E a primeira pergunta, para já te lançar na fogueira, porque sabe que aqui a gente é roqueiro, né? Então a gente já vem no... Yeah, baby! Por que os economistas erraram tanto em 2023? Todas as perspectivas falharam. Assim, as perspectivas eram as piores possíveis. Tudo bem que erraram pro melhor das nações, assim. As expectativas eram as piores. E no fim, não só o Brasil cresceu, os Estados Unidos cresceu, coisa do PIB, né? Enfim, desenvolvimento econômico. Então, mas por que as análises eram tão pessimistas e o resultado foi tão melhor? Olha, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, se a gente olhar aí ao longo da história, o economista erra bastante, né? Acerta de vez em quando também, mas dessa vez a gente tem motivos especiais para isso. Porque, no fundo, a gente está num processo de sair da pandemia, né? Algo muito inusitado, algo que transformou os fundamentos econômicos de diversas maneiras, e aí ficou mais difícil para os economistas pegarem o contexto do que estava acontecendo. O erro foi principalmente, né, voltado para o impacto da política monetária restritiva sobre a atividade. Né? Então, explica isso, para quem não passou nem na calçada da FEA-USP. Entra a pandemia, né, pega todo mundo de surpresa. Grande impacto econômico foi o fechamento de um conjunto grande de atividades. Na sequência, quando as atividades puderam voltar a funcionar, o que a gente viu? Uma inflação global. A gente teve, ao mesmo tempo, muita dificuldade de aumentar a oferta de produtos que tinham sido interrompidas, e, por outro lado, tinha as pessoas querendo consumir de novo. Então, isso de fato trouxe impactos. A inflação americana é a maior dos últimos 20 anos também. Exatamente. Então, esse foi o efeito colateral, né? Então, vocês têm toda a razão. Injeção de recursos para poder compensar, né, as atividades que estavam fechadas, Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, aqui na Ásia, em todos os países, contribuiu muito para o processo inflacionário que veio depois da pandemia. Então, o que você está contando para a gente então, o mundo como os economistas conheciam, ele era mais fácil da gente catalogar. Hoje, existem tantos agentes e influências que é mais difícil a gente saber ou até prever, ter previsibilidade sobre, inclusive, os próximos movimentos. Então, fica mais difícil não só de explicar o presente, mas de prever... Adivinhar o futuro. Ou fazer as análises de futuro. É mais ou menos isso. Tem muito agente externo novo, personagens, como se fosse uma novela. Você tipo, nossa, esse aí eu não sei o que vai fazer. Esse personagem é novo. Como será que ele vai agir? Mas tem ainda mais coisas que a gente não comentou ainda no cenário que podem gerar impactos não antecipados. Gostei desse gancho, professor. Você já é dos nossos... Já fez programa de rádio antes? Algumas vezes. O que mais está aí que a gente não que tá está pairando, vendo? Que a gente está não pairando vê. no ar que a gente não está vendo, mas que vocês estão vendo. Olha, essa também é uma das dificuldades de a gente trabalhar com o cenário econômico, porque sempre tem coisas de fora da economia que impactam as atividades econômicas, os resultados da economia. O que a gente tem nesse momento? Tem duas coisas completamente diferentes, mas que se conectam num mercado específico. A gente tem todo um cenário geopolítico complicado, né, com os conflitos que surgiram no Oriente Médio, antes na Europa, e também tem a questão das mudanças climáticas, que pela primeira vez entraram para valer nos discursos dos economistas, incluindo os discursos dos bancos centrais. Ué, mas assim, a mudança climática a gente vê há anos, né? Tipo, não surgiu ontem, né? E por que só agora entrou no discurso e não era considerado antes? Então vamos lá. Por que as mudanças climáticas entraram de fato no radar de governos e economistas agora? Eu não saberia dizer. Mas o fato é que entraram. E a gente já está vendo, né, como é que isso impacta a economia de diversas maneiras.
Então vamos lá, começando com um impacto direto com relação à inflação e taxa de juros. Para se adaptar, né, ou mitigar os impactos das mudanças climáticas, uma série de investimentos tem que ser feito. Uhum. E uma parte desses investimentos, inevitavelmente, vai ser feita pelos governos. Uhum. Portanto, isso entra no tema fiscal, no tema de dívida pública, que a gente sabe, quanto maior a dívida pública, mais difícil é combater a inflação. Ou seja, tem uma parte do orçamento que antes não era destinada para essa pauta e que agora entrar. Você vai ter que tirar dinheiro de outro lugar para, né, fazer a tal da transição energética, mandar dinheiro para essa pauta climática, você vai ter que arrecadar mais ou tirar de algum lugar para cobrir essa necessidade. Exatamente, é isso aí. Isso do lado de recursos públicos. Agora, os impactos se espalham para vários lugares na economia. Então, por exemplo, você mencionou a transição energética, que é um tema central ligado a mudanças climáticas. A transição energética também implica investimentos aí do lado privado, né? Então, empresas vão ter que mudar suas fontes de energia, vão ter que comprar equipamentos. Então, também tem aí uma reorganização vinda por força da adaptação que tem que ser feita. Então, tem tudo a ver com a economia e mudanças climáticas. Gente, se você não tá entendendo nada, respira 3 vezes assim junto comigo, Yuri. Faz uma respiração Cachorrinho. Isso, tipo um husky siberiano. Calma. Respira, que eu olhei os olhos do professor, eu lembrei do husky siberiano. Mano, mas ele tá meio Cavaleiro do Apocalipse mesmo, né? Ele tá vindo pocotó. Vim aqui trazer não tão boas notícias. Na verdade, eu acho que a grande beleza do que estamos discutindo aqui é que talvez pela primeira vez os economistas sabem a mesma coisa que você. Então assim, tipo, Mero transeunte. Tá todo mundo igual, Na mesma. mas com um pouco mais de informação. Né? Então, pelo menos no meio do caos, ele consegue separar, olha só esse caos aqui. Mas esse aqui é taxa de juros, esse aqui é transição energética, esse aqui é um lunático fundamentalista, lá. Vamos falar sobre Estados Unidos. Legal. Eu tenho várias perguntas. Então faz sua pergunta, vai. Eu não quero monopolizar. Estados Unidos. O macro é muito influenciado por alguns países, entre eles China e Estados Unidos. Acho que hoje são os que mais influenciam o macro. Como está o mercado imobiliário americano? E por que o mercado imobiliário? Porque reza a lenda que o mercado imobiliário americano dita regras aí, se ele vai bem, tá tudo bem, se ele vai mal, tá tudo mal. E por que ele é tão influente assim? Se ele é, na sua opinião, né? Boa. De fato, o mercado imobiliário sempre foi, ainda é de certa maneira, mas sempre foi um dos principais mercados, isso não é só nos Estados Unidos, porque emprega muita gente, porque movimenta muito valores muito altos, né? E tem uma conexão com o mercado financeiro muito forte também. Então, a história lá de 2009, 2010 era totalmente voltada ao mercado imobiliário. Hoje, eu diria que a situação é um pouco menos, vamos dizer assim, aguda, né? No sentido de que o que acontece com o mercado imobiliário espalha para a economia toda, até porque a gente aprendeu alguma coisa na época de 2010, e aí você tem menos alavancagem financeira em cima do mercado imobiliário americano hoje em dia. Mas ainda é muito importante. O mercado imobiliário, na pandemia, cresceu muito. As taxas estavam lá perto de zero, muita gente tomou financiamento imobiliário e o mercado explodiu. Quando as taxas de juros subiram, como subiram nos Estados Unidos, as taxas de financiamento imobiliário também subiram. Sim. E aí o mercado deu uma travada, né? Então o mercado imobiliário hoje, nos Estados Unidos, está andando bem mais devagar do que a economia como um todo. E aí é outra coisa diferente, né? Então a gente achava que teria uma contaminação mais forte do mercado imobiliário sobre a economia como um todo, que não teve ainda. Se você não tá, assim, estudando, não tá muito interessado nessas questões dos Estados Unidos, geopolítica, eu tô achando tão interessante, claro que eu tô olhando de fora, mas a gente é impactado aqui no Brasil. Eu não me interesso por esses assuntos. Vai fazer o seu financiamento imobiliário, então, aqui no Brasil. Ali seu interesse vai surgir. Porque se hoje você está pagando uma taxa de juros de financiamento perto de 11%, né, num financiamento imobiliário, a não ser que você esteja ali pela Minha Casa Minha Vida, que também aumentou bastante a taxa de juros, que foi o que aconteceu no financiamento, inclusive nos financiamentos do mortgage lá dos Estados Unidos. Ou seja, o negócio fura-olho entre os dois principais candidatos nos Estados Unidos, Biden e Donald Trump, vai afetar diretamente a tua capacidade de fazer um financiamento ou não. Porque se a taxa de juros não reduzir lá, querida, a taxa de juros também não vai reduzir aqui. Professor, eu queria muito que você explicasse pra galera por que assim, ficar atento a isso também vai
colaborar com as tomadas de decisão, inclusive de mandar mais dinheiro, mais dólar para fora, ou não. De que forma a não queda de juros que pode acontecer lá nos Estados Unidos, que hoje está com a taxa mais alta dos últimos 20 anos, que está entre 4 e 25... 5,25 e 5,5. 5,25 e 5,5% ao ano, que é a taxa de juros mais alta, como é que isso interfere na pessoa que vai comprar alguma coisa aqui ou vai querer fazer um financiamento aqui? Bem na linha do que você estava falando, né? Por mais que tenha tido vamos dizer assim, uma perda de credibilidade, né? Por conta do rebaixamento das agências, os títulos do governo americano ainda são, né, os chamados títulos livres de risco. Então, a taxa de juros que é cobrada ali é base para a precificação de todos os outros ativos. Não só nos Estados Unidos, mas em todos os outros países, incluindo o Brasil. Professor, tá na hora de botar uns dólares para falar inglês, assim? Olha, a gente acredita muito nisso, né? A gente acha que dolarizar um pedaço do seu patrimônio faz parte da evolução, amadurecimento financeiro de qualquer investidor. Na Nomad, a gente aposta muito em proteção de patrimônio, e aí, não é novidade para ninguém, que diversificação é o nome do jogo. Sim. Né? E aí não tem porquê, né, a gente não aproveitar o mercado americano para poder melhorar a diversificação dos seus investimentos. Tem até vídeo no canal do YouTube, se você não viu, entra lá, youtube.com/mepoupe na web. É um vídeo comigo na capa, eu sou a Natália Arcuri, tô eu e o Biden juntos, ensinando o passo a passo para investir fora do Brasil. E algo que me chamou a atenção é que hoje é mais simples de fazer isso. Né? Hoje você tem contas globais como a Nomad, que aqui do Brasil mesmo você abre. Mas eu percebo que as pessoas ainda têm medo. O que a gente pode falar para elas? Não precisa ter medo, é seguro. O que você explica para as pessoas? Olha, não tem que ter medo nenhum, né? Investir nos Estados Unidos, né, ou ter uma conta em dólar com a Nomad é completamente seguro. Primeiro, que a gente tem uma estrutura, né, com parceiros bastante sólidos no Brasil e nos Estados Unidos, e segundo, porque os recursos investidos ou os recursos em conta corrente são garantidos, né, pelas agências regulatórias nos Estados Unidos. Então, não existe perigo. É como se fosse o FGC aqui no Brasil, que garante, né, até R$250 mil por CPF por conta. Só que nos Estados Unidos eu não sabia disso, até pouco tempo atrás. Aqui no Brasil, o dinheiro que fica em corretora não tem proteção. O dinheiro que fica em conta corrente nos bancos é protegido pelo FGC. Que louco, não sabia. Mas nas corretoras não tem. Já nas contas norte-americanas, que é o caso da conta global da Nomad, seja na conta corrente, você tem uma proteção de até $250 mil por CPF, e na conta investimento, que inclusive, né, o IOF é mais baixo para quem vai mandar o dinheiro direto para a conta investimento, de $500 mil. Então, assim, não tem por que temer. É alto. Já sei que a pergunta, tá bom, eu mando meu dinheiro, mas aí eu vou investir aonde? Qual é o melhor investimento para mim? Eu consigo escutar a conversa. Essa é uma pergunta que a resposta depende muito. Né? A beleza de investir no mercado americano, você tem muitas oportunidades. Mas, via de regra, claro que a gente tem que olhar perfil de risco. Você tem 3 grandes classes de ativo. A primeira é aquela que a gente estava conversando bastante aqui, que são os títulos do governo americano. Né? Algo parecido aqui com investir no tesouro Direto, nas NTNBs. Então, você pode investir através dos ETFs nos títulos do governo americano. São ativos bem conservadores, com baixíssimo risco. Então, os ETFs, eles vão meio que representar os títulos públicos, porque aqui no Brasil, Yuri, a gente vai lá e empresta direto para o governo através do Tesouro Direto. Você precisa de uma corretora ainda para isso, mas você vai lá, empresta para o governo e o governo te devolve com juros. Para nós, brasileiros, termos o direito sobre a dívida americana, a gente não consegue ir direto no Tesouro Direto deles. Mas é para isso que existem os ETFs, que meio que são, são fundos, mas que seguem, né, vão te pagar a mesma coisa que o título americano paga. E, inclusive, é como se fosse um dividendo, digamos assim, né, com pagamento de juro mensal. Recebe, na conta todo mês? Eu acho que depende dos ETFs. Tá. Tem ETFs com dividendos com mais frequência e outros com menos. Mas é exatamente isso. Então, esse é o primeiro grupo de ativos mais conservadores, títulos do governo.
Depois tem as ações, né? E aqui, de novo, tem algo bem interessante, porque se a gente olhar, né, o mercado de capitais no Brasil, acho que tem muita gente já investindo em ações aqui no mercado brasileiro, a gente vê que o número de empresas e o número de setores no Brasil é muito mais limitado do que o que a gente encontra nos Estados Unidos. Né? Então, ali a gente pode, por exemplo, quem gosta de tecnologia, explorar, né, o que está acontecendo agora na fronteira, tem todo esse tema de inteligência artificial, mas tem um mercado muito maior, né, com muito mais opções se você gosta de investir em ações. Ações, lá e cá, funcionam do mesmo jeito, são ativos mais arriscados. A grande vantagem, no caso do mercado americano, é de fato, vamos dizer assim, o cardápio. Né? Você tem uma lista muito maior de empresas e de setores para poder investir. E a terceira classe de ativos que a gente gosta bastante, a gente falou um pouquinho aqui do mercado imobiliário, são exatamente ativos que são conhecidos como REITs, que são, vamos dizer assim, os irmãos dos nossos fundos imobiliários. Né? Então funciona muito parecido com os fundos imobiliários. Você tem ativos que são lastreados em hotéis, ativos que são lastreados em shopping centers, ativos que são lastreados em imóveis residenciais, e aí você pode então se expor ao risco do mercado imobiliário, muito parecido com o que acontece com os fundos imobiliários aqui no Brasil. E na sua percepção, eu sei que depois de toda essa nossa conversa, pedir qualquer tipo de previsão futura é para perder o amigo mesmo, né, professor? Mas eu prefiro fazer a pergunta e, de repente, você me virar a cara. Vai ter valido a pena. Ele vai levantar e sair daqui, você vai ver. Você acha que o dólar vai subir, manter ou cair em 2024? Essa brincadeira, a gente estava brincando com os economistas, essa é uma piada clássica, né? De que o dólar foi feito para humilhar a economista. Então é ingrato projetar o dólar. O que a gente faz é olhar para aquilo que pode jogar o dólar para cima ou para baixo. E, na verdade, olhando para 2023, né, tudo indica, com o que a gente enxerga hoje, que não deve ter muita variação no preço do dólar para 2024. Então a gente acredita que está aí um pouco abaixo de 5, se vai ser 4,90, 4,80 ou mais pertinho de 5, difícil dizer, mas acho que a gente está mais ou menos perto do que deve ser a taxa de câmbio boa parte de 2024, se nada mudar. Boa, adorei o sorrisinho no final, ele sorriu assim, se nada mudar. Professor, para a gente finalizar, um erro para a galera que está escutando a gente, para ninguém cometer mais. Porque eu acho que mitigando os erros, a chance da gente acertar mais é melhor. Se você for investir em moeda americana, o que essa pessoa não deve fazer? Olha, eu acho que vai muito na linha da pergunta anterior, é tentar ficar projetando o dólar. Eu acho que a melhor alternativa, uma vez que é tão difícil acertar os movimentos do dólar, é ir acumulando aos poucos, né, a sua carteira dolarizada. Não existem motivos para você ficar 100% no Brasil mais. Hoje é muito simples, fácil e seguro investir no mercado americano. Então, não ficar esperando a oportunidade ideal, não. Quando chegar 4,70, aí eu vou colocar todo o meu dinheiro. Eu chamo isso de fazer um preço médio, né? Então, assim, tem um pouquinho, vai lá, compra dólar. Pelo amor de Deus, gente, não vai ficar comprando dólar em casa de câmbio, tá? Porque isso aqui já é coisa do passado. Deixar o dinheiro em casa. Colchão. Assim, o custo do IOF de uma conta global da Nomad é o mesmo custo do IOF de você comprar na casa de câmbio, sendo que você vai pegar dólar comercial. Numa casa de câmbio, você vai pagar o dólar turismo, que é sempre mais caro. Só uma curiosidade, eu quero viajar. Eu consigo usar minha conta para pagar as coisas da Nomad? Tem um cartão? Como funciona isso? Tem, certamente, né? Esse é um dos nossos principais produtos. Tem um cartão de débito que você usa para pagar tudo que você for consumir lá fora, em mais de 180 países. Tava na Patagônia agora, paguei tudo com o Nomad. E qual a taxa do cartão? Para o cartão de conta corrente, é 1,1% IOF. Se você for investir em vez de gastar, você paga 0,38% de IOF. Boa. Mas não tem outra tarifa, enfim. Não, mas você sabe o que é legal? É porque às vezes a galera que tá fazendo a gente sempre fala, né? A galera que quer viajar e tal. Você faz o seu pezinho de meia já numa conta dessa, já investindo dinheiro. E depois você pode usar direto na viagem aquele dinheiro.
E Se tem for um essa... planejamento, né, pra isso. É que eu né, sou cliente já faz um tempo. Então, como você tá com o dinheiro em dólar, na hora de você transferir, inclusive, para outra moeda... Então, por exemplo, eu compro em dólares via Nômade, mas eu tava na Coreia e usei o mesmo cartão. Porque eu já transfiro... Ele transforma automaticamente o que eu tenho em dólar, que é uma moeda forte, na moeda do país onde eu tô. Então, eu fui pra Argentina, tava rica, porque tava dolarizada. Também tem essa mudança. Não necessariamente, vou transferir de dólar pra real, de real pra peso. Ou de dólar pra real, ou de real pra... Não nem sei lembro pra o onde, nome da moeda da Coreia do Sul. Nem me lembro mais o nome da moré. Da moré. Da moré. Da moeda. E pra galera que quer abrir conta na Nômade... Como é que faz? Até pra gente poder, né? Pra galera agora que quer, como é que eu faço, tal? Baixa o app. Facílimo, é só baixar o app e rapidinho dá pra abrir a conta. De graça. Inclusive de qualquer lugar do Brasil e do mundo, só tem que ter um CPF. Este programa foi excepcional. Aprendi um montão. E aprendi, entre outras coisas, que economistas também falham. E no dólar, acredite. No filtro solar, nos juros compostos e no dólar, acredite. Beijo pra você, até o próximo Me Poupe. Tchau. Tchau. O que significa dolarizar o cérebro, Yuri? É pensar em English, né? Você pensa, em vez de pensar assim, nossa, o que eu tenho que fazer hoje? What I have to do today? Não é nada